Olá, alunos, tudo bem? Nessa aula eu vou estar falando um pouquinho para vocês sobre doença ulcerosa péptica, focando só os pontos principais, tá? É uma aula curta, essa matéria, o livro texto está bem explicado, e aqui eu só vou estar passando um pouquinho de novo da minha experiência. Eu vou estar retirando a minha imagem para não atrapalhar nos próximos slides, e vamos iniciar então a aula. Bom, então, começando, todos nós sabemos, né, que existem úlceras tanto duodenais quanto úlceras gástricas, e é importante aqui ressaltar que até 90% das úlceras duodenais estão associadas ao H. pylori, como nós já vimos na aula passada, e ela é mais prevalente que a gástrica. A úlcera gástrica também tem uma associação importante com o H. pylori, chega até 75% dos casos, mas uma coisa muito importante da úlcera gástrica, que a gente sempre deve fazer biópsias dessa úlcera para afastar a neoplasia, certo? Então, se um dia vocês pegarem um caso de um paciente com úlcera gástrica que não foi biopsiado por algum motivo, esse paciente deve sim fazer uma nova endoscopia com biópsia dessa úlcera e deve-se ter controle de cura da úlcera também, não só do H. pylori, tá? Porque essas úlceras, até que lógico que a maioria são úlceras pépticas, mas a gente sempre tem que afastar neoplasia ou adenocarcinoma. Em relação ao anti-inflamatório, que é a segunda causa principal de úlcera duodenal e gástrica, né? A prevalência de úlcera gástrica é um pouco maior do que as úlceras duodenais associadas ao anti-inflamatório, mas também é uma causa importante de doença ulcerosa péptica, depois do H. pylori, como vocês já devem ter lido no livro texto. E é importante ressaltar aqui os fatores de risco desse paciente para desenvolver hemorragia digestiva alta, quando esse paciente usa anti-inflamatório. Quais são eles? Idade acima de 60 anos, história prévia já de úlcera, uso de corticoide, que nós já sabemos que é uma causa também de lesão gástrica, né, por inibição do COX, uso de outros anticoagulantes, clopidogrel, o próprio AS, a associação de ANES, né, que são os anti-inflamatórios. Isso vale também ressaltar, porque não é incomum o paciente às vezes faz uso de AS por causa de uma cardiopatia, e aí usa um remédio para dor de coluna ou para uma dor de garganta, isso aumenta também o risco de sangramento por essas úlceras. E como já vimos na aula de H. pylori, a infecção pelo H. pylori também é uma causa de aumento de sangramento dessas úlceras. Em relação à manifestação clínica, aqui só gostaria de ressaltar que 40% até dos pacientes são assintomáticos ou às vezes têm sintomas bem específicos, com baixo valor preditivo, que são sintomas dispépticos, que pode ocorrer na doença do refluxo, na própria dispepsia funcional. Então, nem sempre os pacientes vão ter aqueles sintomas típicos, clássicos, que às vezes é descrito na literatura, nos livros, né, daquela dor epigástrica forte, recorrente, quando é o úlcera duodenal que dói após algum tempo se alimentar, e a úlcera gástrica geralmente logo após se alimentar, melhora os sintomas após se alimentar, né? Então, esses sintomas clássicos nem sempre a gente consegue perceber na prática clínica. Em relação às complicações, a mais frequente é a hemorragia, e ela tem uma mortalidade considerável, de até 10%, né? E o maior risco de sangramento, como nós já falamos novamente, né? É tanto a associação de anti-inflamatórios e o H. pylori. E pacientes que possuem maior gravidade vai depender, né, do tamanho da úlcera, localização da úlcera, mas é descrito na literatura, né, como uma úlcera de maior risco de sangramento importante, com maior instabilidade clínica, as úlceras que acometem a parede posterior do bulbo, porque nessa
localização passa a artéria gastroduodenal, que quando é afetado o sangramento é de grande volume. O tratamento da hemorragia digestiva por úlcera, né? Que a gente fala de hemorragia não varicosa, hemorragia digestiva alta não varicosa, se faz basicamente por endoscopia, é lógico, depois de todo o suporte clínico, né? E estabilidade clínica do paciente. E o ideal é sempre utilizar de 2 métodos para o tratamento dessa úlcera. Então, aqui tem se mostrado, né? Tem uma imagem de um catéter injetando adrenalina na base da úlcera e posteriormente um método mecânico que atualmente o que mais se usa é a colocação de um clipe, né, também na base dessa úlcera próxima, onde se vê o vaso visível, o coto do vaso, onde tem o ponto de sangramento, que também ajuda a estabilizar esse sangramento, cessar esse sangramento. A segunda complicação mais frequente é a perfuração, né? Hoje em dia não se vê com tanta frequência porque a prevalência de úlceras reduziu muito com o conhecimento do H. pylori e o desenvolvimento do inibidor de bomba de próton, né? No passado era muito frequente úlceras, né? Recorrentes que não se tinha um tratamento adequado. O diagnóstico, nesse caso, não deve ser feito por endoscopia, porque a endoscopia, além de retardar o diagnóstico, vai piorar esse paciente, o pneumoperitônio desse paciente e o quadro clínico desse paciente. A perfuração, né, é uma complicação que tem uma alta mortalidade, o tratamento deve ser sempre cirúrgico. E tem descrito, vocês vão ver no livro-texto, a questão das úlceras penetrantes ou cerebrantes, que são aquelas úlceras que elas perfuram e são tamponadas pelo pâncreas. Então, esses pacientes são geralmente pacientes que demoram um pouco mais no diagnóstico clínico dessa úlcera perfurada. Às vezes abre o quadro já com uma pancreatite grave, e depois, né, na investigação clínica, observa-se que tem uma perfuração gástrica ou duodenal que foi tamponada pelo pâncreas. E a estenose, né, que é menos frequente hoje, antigamente era muito mais frequente justamente pelo tratamento das úlceras que não eram tão eficazes, e ela é secundária ao processo inflamatório de fibrose. A clínica às vezes simula até uma neoplasia, porque o paciente tem muita perda de peso, né? Porque tudo que ele ingere, ele costuma vomitar, né? Não tem a passagem do alimento adequada pelo piloro. O tratamento, além de inibidor de bomba de prótons, é feito também por endoscopia, por dilatação dessa estenose, como a gente pode ver aqui na imagem abaixo. E último caso, quando não tem sucesso com a dilatação, que é optado pelo tratamento cirúrgico, que se chama de piloroplastia, né? Lembrando que essa estenose sempre é em região pilórica, né? Que é o local mais estreito e é onde há a passagem do alimento para o bulbo duodenal. Em relação ao tratamento, o tratamento da úlcera não tem grandes mistérios, é basicamente se lembrar sempre de erradicar o H. pylori desses pacientes. Então, pacientes que têm úlceras, sejam elas gástricas ou duodenais, a gente sempre tem que fazer a investigação do H. pylori e tratar, e lembrar depois do controle de cura. E quando o paciente já teve história prévia também de úlceras, né, que na ocasião não foi investigado, o paciente não sabe, a gente também deve fazer novamente essa investigação. Importante aqui relatar, na prática, é muito comum às vezes o paciente chegar no pronto-socorro com quadro de hemorragia digestiva alta por úlcera, e na ocasião da endoscopia, na emergência, né, nos primeiros dias do paciente,
após hemorragia digestiva, nem sempre é pesquisado o H. pylori desse paciente, é feito biópsia, dependendo das circunstâncias de como é feita a endoscopia. Então, posteriormente, se não foi, né, investigado H. pylori na ocasião, esse paciente deve fazer uma nova investigação de H. pylori para, se positivo, erradicar. Em se tratando de úlceras duodenais, essa investigação poderia ser até por um método não invasivo, posteriormente, mas se for úlcera gástrica, lembrar, né, do diagnóstico inicial com neoplasia, então esse paciente deve fazer nova endoscopia tanto para pesquisa do H. pylori, quanto também para biópsia dessas úlceras. Isso eu estou dizendo quando o paciente está em pronto-socorro, chega com quadro de hemorragia digestiva alta, e na prática, às vezes, nem sempre é feito biópsias nesse momento. Tá? Além da pesquisa e tratamento do H. pylori, hoje a gente tem o inibidor de bomba de prótons, né? Os IBPs, vários tipos de IBP. Nos hospitais o que se tem mais é o omeprazol e pantoprazol, que inicialmente deve ser usado endovenoso quando o paciente é admitido com hemorragia digestiva alta por úlcera, e a nível ambulatorial a gente sempre faz via oral mesmo. Lembrar do inibidor de bomba de próton, orientar sempre o paciente a forma correta de usá-lo, né? Que deve ser em jejum, uns 20, 30 minutos antes de comer, mas depois de tomar a medicação ele deve comer alguma coisa depois desse intervalo, né? Para o inibidor de bomba de próton agir de forma correta. Tá? O bloqueador de H2, ranitidina, no passado, quando não se tinha inibidor de bomba de prótons, era uma opção, mas hoje, basicamente, a gente usa inibidor de bomba de prótons. Lembrar das medidas gerais também, que a gente não deve esquecer, né? De estimular o paciente a parar de fumar, consumir álcool. E muito importante aqui, suspender o uso contínuo, frequente de anti-inflamatórios. Os pacientes, de forma geral, fazem uso muito frequente de anti-inflamatórios, e isso a gente deve sempre questionar na anamnese de uma forma bem incisiva mesmo, e a gente deve questionar isso perguntando ao paciente sempre se ele tem dor, se ele costuma sentir dor de cabeça, dor de coluna, se toma muito antigripal, muito remédio Sorrisal, Engov, porque todas as medicações têm anti-inflamatório, são medicações que têm anti-inflamatório associado nos componentes, né? Que podem ser causa tanto dos sintomas específicos dele, como causa de úlcera também. Então, nunca esqueçam, né? E na prática, no ambulatório, questionar isso aos pacientes, tá? E orientar, né? Que não se deve fazer uso frequente, recorrente desses anti-inflamatórios pelo risco de lesão gástrica, duodenal e outros riscos inerentes, né? Como hepatite medicamentosa, lesão renal, que vocês já sabem também. Bom, em relação ao tratamento cirúrgico, hoje, basicamente, tratamento cirúrgico é só para as complicações, né? Hoje é muito raro recidivas de úlceras, e se é feito com mais frequência no caso das perfurações. Rapidamente aqui nesse último slide, eu gostaria só de relembrá-los a respeito da síndrome de Zolliger-Ellison, né, que também é bem descrito na literatura, que é um tumor neuroendócrino que produz gastrina, né? Lembrar que o tumor neuroendócrino não necessariamente ele está no estômago, ele pode estar em qualquer localização do trato gastrointestinal. Ele geralmente se localiza em pâncreas ou na parede duodenal. E a clínica desses pacientes são geralmente pacientes que fazem úlceras múltiplas, tanto de estômago quanto de duodeno, que se estendem até a segunda porção duodenal. E esses pacientes geralmente são refratários ao uso de BP ou melhoram um pouco, né, nas úlceras, a cicatrização da úlcera não é de forma efetiva com o uso de IBP,
e o paciente não tem outros fatores de risco, né, para doença ulcerosa péptica, e 25% pode estar associado às neoplasias neuroendócrinas múltiplas, né, também, junto com hiperparatiroidismo e adenoma hipofisário. Na suspeita clínica, o primeiro exame que a gente solicita é a gastrina sérica, que quando é maior que 1000 é sugestivo de gastrinoma, que depois deve ser feita uma investigação mais específica. Bom, por hoje era isso, espero que tenham aproveitado e bom estudo a todos.